Camilo Ferreira Botelho Castelo Branco perdeu os pais muito cedo, tendo infância e adolescência difíceis. De personalidade instável, casa-se aos 16 anos, depois abandona a esposa, tenta estudar medicina, logo a seguir direito. Uniu-se a várias mulheres no transcorrer de sua vida. Por alguns meses, a religião o arrebata. Então, segue para o seminário, mas pouco tempo depois, volta à Boêmia. A dificuldade financeira o levam a ingressar no jornalismo, em 1848, no Porto. Em 1861, ele e a amante, Ana Plácido, são presos, acusados de adultério. Não se separam, contudo, e quando saem da prisão, passam a viver juntos, sustentados apenas pela escrita de Camilo. Em 1885, recebe o título de Visconde de Correia Botelho, mas isso não melhora sua situação financeira. Em estado de crescente melancolia, ameaçado pela cegueira, suicida-se em 1890. Camilo Castelo Branco, autor da obra Amor de Perdição, teve claramente como inspiração Romeu e Julieta, a obra mais famosa do autor William Shakespeare. Amor de Perdição é o título de uma novela portuguesa, escrita em 1861 e adaptada em 1979, sendo o romance mais famoso do autor. Camilo teve outras inúmeras obras renomadas como Mistérios de Lisboa, Duas Épocas na Vida, O Livro Negro do Padre Diniz, Vingança, Cartola Ângela, A Morta, O Romance de um Homem Rico, Amor de Perdição, Amor de Salvação, O Olho de Vidro, O Retrato de Ricardina, A Mulher Fatal, 12 Casamentos Felizes, Estrelas Funestas, Estrelas Propícias e, por último, mas não menos importante, Coração, Cabeça e Estômago. O espaço, a história se passa em Portugal, na cidade de Coimbra e Viseu. E a perdição, como o próprio nome diz, não vai ser um final feliz, não vai ser como alguns romances que terminam tudo bem, que tem as desavenças, que depois o casal que se ama fica junto, não é como o próprio nome já diz. É uma história, um triângulo amoroso, que termina de maneira trágica. Os protagonistas Simão Botelho e Teresa de Albuquerque acabam se apaixonando, porém os dois pertencem a duas famílias que se detestam. Então acaba dificultando esse romance e eles acabam mantendo o relacionamento às janelas de seus quartos, que eram bem juntas, e esse relacionamento dura em cerca de 3 meses. Simão sempre foi um jovem com bravura, sanguinário e cabeça quente. Só que isso acaba mudando quando ele se apaixona por Teresa e jura a ela que terá amor aos estudos e que se formará para ter como dar um futuro a ela, já que os pais não apoiavam esse romance, então não tinha como ele dar um futuro a ela. E foi realmente o que de fato aconteceu. Ele começou a estudar, pegar amor pelos estudos para ter Teresa em seus braços. Porém, ambas as famílias acabam descobrindo esse romance e acaba dificultando muito mesmo, dificultando muito deles se verem, eles não conseguem mais se ver, até que o pai de Teresa, com o objetivo de evitar esse romance, acaba tentando arranjar um casamento com Teresa e seu primo Baltazar Coutinho. Porém, Teresa se recusa, diz que jamais irá casar com seu primo, e o pai faz uma ameaça de inseri-la no convento. Ela, desesperada, escreve uma carta a Simão,
avisando da ameaça do pai. Simão se revolta e resolve voltar para Viseu. Porém, ele não pode ir para a casa dos seus pais, porque seus pais não aceitariam ele lá por conta de Teresa, que os dois iriam se ver, enfim, o pai não queria isso. Ele resolveu se abrigar na casa de um ferrador que devia favores ao pai de Simão, que era um corregedor. Ele devia favores, enfim, que o corregedor poupou a vida dele, ele acaba ficando com essa dívida com ele e tentou pagar essa dívida abrigando o filho dele em casa, Simão. Porém, João, o ferrador, tinha uma filha chamada Mariana que acabou se apaixonando perdidamente por Simão Botelho, formando um triângulo amoroso. Logo quando ele chega lá, Teresa, desesperada por não ter aceitado o casamento, o pai se revolta e diz que vai inseri-la no convento sim. Simão se revolta e plano para tentar raptá-la no dia que ela estiver indo para o convento, ele raptar ela na porta do convento e fugir com ela. Daí o ferrador resolve ajudar Simão com esse rapto, porém acaba não dando muito certo, pois Simão, com um gênio forte, sanguinário e cabeça quente, ao ver o seu rival, Baltazar Coutinho, acaba dando-lhe um tiro e ele acaba morrendo na frente de todos e com testemunhas. Simão acaba sendo preso, acaba confessando o crime e é condenado à morte, à forca. Porém, seu pai corregedor acaba dando um jeito de converter essa pena em um degredo à Índia de 10 anos. Simão se desespera, Teresa se desespera, porém Teresa tem a esperança de ter o seu amado após os 10 anos de degredo. Escreve cartas afirmando que era para ele ir, que era para ele ser forte, que ia dar certo, que quando ele voltasse o pai dela já haveria de ter morrido e os dois ficariam finalmente juntos. Simão, desesperado, ficou ainda até que fosse mandado ao degredo, para o navio para ir ao degredo, ficou preso e Mariana, que cuidava dele e ajudava com que Teresa pudessem trocar cartas. E Teresa ficou no convento por um bom tempo e os dois trocavam cartas com a ajuda de Mariana e de uma mendiga. E Mariana, cada vez mais perdidamente apaixonada por Simão, mesmo não tendo a esperança, pois ela era uma simples camponesa e ele já tinha um lugar na sociedade, ele era importante socialmente, isso acabava que dificultando muito o romance dos dois, sem contar que ela tinha certeza que ele jamais olharia, pois o coração dele já tinha dono, que realmente era o que era de fato, que no caso, Teresa. E mesmo cuidando dele, e ela continuou cuidando dele, ajudando ele enquanto ele estava preso, até que o pai de Mariana acaba morrendo, pois acabou levando um tiro por vingança e acabou morrendo. Mariana vendeu as terras do pai, pegou o dinheiro e resolveu que ia sim ao degredo com Simão. Iria para a Índia ficar os 10 anos com ele. Há alguns meses, chegou a hora de Simão partir para a Índia. E Teresa foi contemplar o navio, foi ver Simão, tentar ver Simão antes que ele fosse para a Índia, de longe mesmo no navio. Porém, ela já estava doente do convento, ela já estava fraca e acabou falecendo lá. Simão, depois de algum tempo, acaba descobrindo que a sua amada morreu e acaba adoecendo, e os dias vão se passando e ele vai adoecendo mais, tomado pela febre, pelos delírios, Simão morre. E ao ser lançado o corpo na água, Mariana se vê perdida, pois o amor dela também morreu, e ela acaba se atirando no mar e morrendo afogada, pois não deu tempo de ninguém salvá-la. E esse é o desfecho dessa obra de Camilo Castelo Branco. O tempo do livro é cronológico e ele dura 3 anos. 3 meses do romance dos dois às janelas, mais 2 anos e 9 meses que os dois ficaram separados. Então o tempo dessa história é cronológico de 3 anos. Como as características do romantismo, as que mais predominam no livro é o mal do século, que podemos encontrar na página 130. Morrerei, Simão, morrerei,
perdoa tu meu destino, perdir-te. Ou seja, ela faz um culto à morte, ela perde a morte. Então, tipo, tem bastante no livro, principalmente nas cartas que Teresa troca com Simão. As que mais tem as características do romantismo são nas cartas trocadas entre Simão e Teresa. Podemos encontrar também o pessimismo. A hora que te escrevo, estás tu para entrar na nau dos degredados, e eu na sepultura. E também podemos encontrar o emocionalismo na página 130. Se podes, vive. Não te peço que morra, Simão. Quero que te viva para me chorares. Ou seja, tem bastante, e principalmente eu acho que dessas características a que mais predomina é o pessimismo, que ela muitas vezes é bem pessimista nas cartas, também tem emocionalismo, mal do século, ou seja, essas três são as características que mais tem no livro.